Fala galera, aqui é o João do canal João Sena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje, trago aqui para vocês um top 10 dos bens alternativos mais poderosos da série do Ben 10. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá pro vídeo. Então vamos lá pessoal, o universo Ben 10 é enorme. Segundo Derek tem algumas afirmações. Ele chega a ser infinito. Isso significa que não só os temas de cada dimensão labriar, com algumas chegando a ser bastante caóticas, enquanto outras são profundamente tecnológicas, mas também o nível de poder pode alternar bastante. Por isso, vamos explorar os bens alternativos mais poderosos, em ordem crescente. Então vamos nessa. Antes de começarmos a lista, precisamos tirar uma questão do caminho. Os bens alternativos têm ou não acesso a todos os aliens do Ben Prime, pois o Derek fala em determinados momentos que eles têm todos os aliens da série original. No entanto, ele também acredita que o Ben 23, por exemplo, não tem acesso ao Alien X. Assim como dizem em outros momentos, que não sabe se alguns Bell alternativos possuem o feedback. Por isso, nessa lista vamos tentar manter aí a imparcialidade, apesar de acreditar que os bens alternativos possuem a larga maioria dos aliens Ben Prime. E o primeiro da lista é o Ben 23. Não me leve a mal, ele é poderoso, afinal ele tem uma Minitrix. No entanto, seu relógio não só lembra a versão protótipo, o que poderia indicar o menor nível de poder indiretamente, uma vez que presume-se funções a menos e erros do funcionamento do dispositivo. No entanto, esta nem é sua principal desvantagem. Ele tem apenas 13 anos de idade, segundo o material oficial da produção, o que significa que seu tempo de experiência com Unitrix é bem menor que o de outros usuários mais velhos, por assim dizer. Além disso, a arrogância que ele inicialmente apresentava, e que foi em partes corrigida, pode ainda ter influência sobre sua personalidade, o que é um fator de desvantagem. O relógio do herói talvez contenha a maioria, se não todos os aliens do Ben Prime, como provavelmente a regra geral para os meus alternativos, como foi explicado naturalmente, mas considerando que se trata apenas do protótipo, e ele já tem esse grande arsenal, então é possível imaginar que o mesmo é verdadeiro para outras versões alternativas. Então o arsenal de aliens do relógio do herói de fato não abre grande vantagem para o Ben 23. Então por isso colocamos ele em 10º lugar. Em 9º lugar aqui, galera, temos o Benzarro, um Ben alternativo, que se mostrou bastante eficiente em conta alienígena, apesar de ser zumbi bem lerdo na forma base. Ele demonstrou na série alguns aliens do sistema NUR, como os Narió e o Frank Stroke. No entanto, sabemos bem, por confirmação do Derek, que seu arsenal não para por aí, mas é claro, temos as declarações que levam a entender que os Ben alternativos têm os mesmos aliens do Ben Prime. Temos a menção direta de algumas formas para o Benzarro, como o Root e o Blox. Sabemos também que, caso o Benzalva se transforme em uma espécie que não seja do sistema NUR, a transformação acontece de maneira zumbificada. E aí que entra algo interessante. Tudo bem, aliens de carne e osso simplesmente ficaram cheios de remendos e carne apodrecida, mas é um alien que não é do sistema NUR, mas também não é de carne e osso, como o Tratê, por exemplo, vai. E se o Benzarro se tornasse ele? A resposta para essa pergunta vem na forma de uma arte do Derek, que mostra que o design do Tratê do Benzo da Rua é bem semelhante, mas se isso significar que o Tratê do Benzarro tem os poderes do Maué, nada o impediria de conseguir evoluir cada vez mais. E vou além, se o Tratê do Benzarro tem os poderes do Maué, ele seria ainda mais forte que o próprio Maué, o vilão que matou o Feedback. Isso porque ele seria uma versão ápice do Ben 10. Daí podemos dizer que o Benzal teria acesso a aliens, digamos assim, em perfeição, pois são quebrados ou incompletos, como o próprio Malvar, mas perfeitos por serem versões ápice. Ou seja, a melhor versão possível de uma criatura distorcida. Esse termo imperfeição perfeita chega inclusive a ser usado pelo próprio Derek ao descrever o gigante do Benzarro. Além disso, ele ainda possui de bônus uma transformação exclusiva, o Orc-Femme Bizarro, feita pelo Derek após o fim da série, que nós consideramos canônica. Essa forma possui poderes de fogo do inferno, que presumivelmente o garante um nível de poder maior do que a do Chama, porque está em 9º lugar. E simples, a eficiência do Benzarro parece só ser mantida quando esse está transformado.
Na forma humana, ele parece ter uma mente degradada, com importância de fato como um zumbi. Além disso, apesar do design do trator do Benzarro ser quase idêntico ao do Meller, é possível que o Derek tenha confirmado que os poderes dos aliens do Benzarro não mudem. Ele afirmou que ele não acha que os poderes mudem, se isso se refere apenas a um sectoide, ou aos aliens do Benzarro no geral. Não se sabe. O que sabemos, com certeza, é que dá para interpretar de duas maneiras. Tanto que o traje do Benzarro tem perfeição do Maurer, que soma no poder. É a perfeição de ser uma forma ápice, como também dá para interpretar que apenas o design dele vem do Maurer, com os poderes se permanecendo iguais. Podemos dizer que, mesmo que o traje do Benzarro não seja especial, ele no mínimo tem um traje normal ápice, o que já é um grande poder, é claro, mas apesar das ressalvas, isso tira muitos pontos do seu nível de poder. Por isso, o Benzarro fica em 9º lugar. No 8º lugar encontramos o Bem-Irado. O Bem-Irado atualmente está preso, mas um passado recente foi ditador da Terra de sua dimensão, com uma energia extremamente ativadora e violenta. O Bem-Irado não pega, leve na agressividade e parece ser bastante sádico. Quem sabe o que ele chegaria a fazer se Ben 10 não fosse uma série infantil, não é mesmo? O Bem-Irado não tem vantagem das imperfeições perfeitas do Benzarro, mas ele tem uma mente totalmente funcional, exceto pelos seus surtos de raiva, na forma humana, além de, presumivelmente, possuir um arsenal de aliens semelhantes ao de Ben Prime. Não sabemos se isso garante vantagem em batalha, mas seus aliens possuem armaduras com espinhos, que talvez aumentem sua capacidade de defesa e causem danos inimigos, que o atinjam com golpes corpo a corpo. Além disso, mesmo se não considerarmos a afirmação do Derek, o Bem-Irado já apresentou o Gigante, que é uma das formas mais poderosas de toda a série, merecendo com toda certeza o 8º lugar na lista. Agora que a chapa começa a esquentar. Bem Malvado em 7º lugar. Mas peraí, qual é o diferencial dele? O Bem-Irado tem armaduras intimidadoras e prontas pro combate. O Benzal tem imperfeições perfeitas, mas e o Bem Malvado? A vantagem dele não é tão aparente, por ser uma versão bem menos o modificado do Being Prime. É de se esperar que ele tenha acesso a todas as formas da versão original, mesmo se a gente não for levar as falas do Derek em conta. Isso possivelmente incluiria o Alien X. Mas mesmo que esse não seja o caso, mesmo que o Ben Prime tenha mais aliens que o Bear Malvado, o Bear Malvado lidera as versões alternativas malignas do Bear, mesmo que a gente não soma o poder dele, com os seus capangas que trabalham para ele. Malvado já demonstrou ser extremamente astuto, pelas suas capacidades de coordenação de grupo, uma vez que ele teve coragem de ameaçar a vida de um belo inocente, para se proteger. O que seria o Ben? O Ben Malvado possui uma eficiência similar, se não igual à do Ben Prime, e por isso está em 7º lugar. Em 6º lugar, temos aquele que juntou os vilões para a Guerra de Todas as Terras, o Ian. Para quem ainda não sabe, o Ian é um bem alternativo. Como foi revelado no episódio Ben 10.000 Retorna, ele já teve o Omnitrix, mas algo horrível aconteceu com seu relógio. No final do dia, ele reaproveitou a sucata do Omnitrix nos seus equipamentos, tornando-se ainda mais poderoso. Ian possuiu uma forma avançada de cronocinese, com jatos temporais em casa andando ao oponente. Ian combina suas habilidades, que permitem viajar entre dimensões e pelo tempo, com dispositivos como sua lâmina de energia, tornando-se um grande ameaça ao cosmos. Ele chegou ao ponto de conseguir reunir um exército de bens alternativos, bem maior que o de Homem-Universo, inclusive para combater o próprio Bem Supremo. Seu poder rifariz até mesmo do Professor Paradoxo, que entrou em guerra com os próprios Sappers Celestiais, já que ele conseguiu prender seu grande adversário e quase roubou o clone navegador. Ian é extremamente poderoso e por isso garante o 6º lugar. Em 5º lugar, temos possivelmente a escolha mais polêmica de toda a lista, o Albedo. Claro, sabemos que o Albedo é uma pessoa diferente, se formos seguir a risca. Ele não é um equivalente do Ben no espaço-tempo, mas ele tem a genética do Ben e pode se transformar, além de ser extremamente poderoso. Mas de onde vem todo esse poder? Para começar, uma ressalva: ele tem um arsenal bem menor que os outros Bens. Isso porque ele não tem o Omnitrix propriamente dito, mas apenas os Ares, que o Ben tinha desbloqueado durante supremacia alienígena. No entanto, isso também se mostra como uma vantagem, já que ele se transforma naturalmente, já que ele bem não tem um Omnitrix, né? Mas é claro, ele precisa de uma ferramenta estabilizadora
estabilizadora para se manter transformado, mas é de se imaginar que esse dispositivo seja 1000 vezes mais simples que o Omnitrix, de fato, e portanto menos suscetível a falhas. Para reforçar o poder do albedo, devemos lembrar que ele é o único Ben alternativo, com esse som do Ben Supremo, que é o final de Homem Inverso. Ainda tem formas supremas, se somarmos isso com a declaração do Derek, que os Supremos podem evoluir indefinidamente. Ele se torna basicamente uma máquina de morte imparável, tanto que ele de fato, junto com o Kyber, deu uma porrada no Mel e só perdeu pela sua arrogância, prepotência e ajuda dos encanadores. No entanto, apesar disso tudo, o Albino ainda tem falas de personalidade impulsiva que prejudicam, além de precisar de seu estabilizador para usar as formas supremas, o que o coloca atrás do Ben Prime. Em quarto lugar temos a versão original do Ben. Claro, ele não é um Ben alternativo, justamente por ser a versão a partir da qual as linhas do tempo se ramificam, mas seria um pecado deixar a versão principal do Ben de fora da lista. Não é, vamos ser diretos, o Ben Prime não precisa de introdução, ele é a versão que acompanhamos por toda a série, afinal de contas. No entanto, valem algumas ressalvas. Primeiro, apesar de fato possuir um arsenal completo confirmado, já que os outros Bens têm Ares em relação a ele, usando como ponto de referência. Ele não possuem Ares criados pelo Derek após o fim de Universe. Isso inclui, por exemplo, o Atfin de Zarro, que foi mencionado mais cedo no vídeo. Além disso, ele não possui nenhuma gímica ou mecânica especial em suas transformações. Ao final de um mini-verso, ele não tem mais Supremo, Skade e muito menos imperfeições perfeitas ou Amikix. Por isso, seus aliens são ápice, mais formas base. Ainda assim, ele tem o controle do X. Não dá para não colocar ele na lista, mesmo o seu Alien X. O Ben Prime demonstrou uma capacidade de adaptação e planejamento tão intensa que ele derrotou até mesmo o Maltruente, a ameaça suprema para o universo, talvez até multiverso. Por isso, Ben Prime merece muito o quarto lugar. Terceiro lugar temos o Ben 10.000. E calma, ainda não é o Ben 10.000 que você provavelmente está pensando. Estamos falando do Ben 10.000 da série clássica. E sim, ele também não tem nenhuma mecânica especial de transformação, mas sua maturidade significa que ele não vai relutar em descer a porrada no vilão da maneira mais grotesca possível. Além disso, seus aliens aprimorados com nanotecnologia, sem sombra de dúvidas, o garante uma vantagem no campo de batalha. Não podemos esquecer também, é claro, dos anos de experiências como super-herói, garantir um prestígio gigante, ao ponto de ter uma estátua gigante em sua homenagem. Essa versão do Ben 10.000 não é a mais poderosa, mas sem sombra de dúvidas merece o terceiro lugar. Segundo lugar, temos o Ben Supremo. Sabemos muito que ele é bem odiado por alguns fãs, que não gostam do fato dele conseguir o poder do Alien sem se transformar, mas se analisarmos friamente situação, vamos perceber que de fato isso é uma vantagem e batalha. Se ele ganha os poderes sem se transformar, quer dizer que ele só tem os poderes e não as fraquezas. Portanto, ele pode ter a inteligência do massa cinzenta, sem ficar indefeso, ou a respiração subaquática do aquático, sem ficar seco quando longe da água, para intensificar esse absurdo de poder. Ele ainda tem as formas supremas sim. Ele conseguiria, por exemplo, virar o Atômico Supremo, sem ter nenhuma das fraquezas daquela que é, possivelmente, a forma mais arrogante do Omnitrix, se ele tiver o Alien X. Alien que ele não demonstrou ter, mas provavelmente tem sim. É bem possível que ele se torne o ser mais poderoso da existência, e nem mesmo tenha que lidar com as múltiplas personalidades. Ele ganha os poderes, não o Alien inteiro. Agora, em primeiríssimo lugar, temos aquele que é sem sombra de dúvidas a criatura mais perigosa do multiverso, Ben 10.000. E se não tenho dúvidas de que ele venceria toda a espécie em salto celestial, narigeando de um contomelio junto, se quisesse usar seu potencial máximo sem restrição morais. O Ben 10.000 de Universe, através do Biominitrix, tem um arsenal completo do Being Prime, controle mestre e ainda no capacidade de criar fusões. Esse negócio consegue fundir o atômico, se formos considerar que o Derek já disse em mais de uma ocasião. Essa fusão, o Atômico X possui os poderes do Alien X, sem as desvantagens que vem junto com a formação celestial, na hipótese que minimiza o nível de poder. Ele é um atômico com poderes extras e o controle mestre, na hipótese que maximizava o nível de poder. Ele é um ser onipotente, sem limites. O Dan Carroleal, o criador de Ben 10, integrante da minha faction, afirma que as fusões com Alien X não são mais poderosas.
poderosas, ele só tem uma fração de seu poder. Preferimos acreditar nessa tese. O atômico X sendo um atômico com poderes cósmicos, ele seria a fusão mais poderosa de todas, e venceria qualquer Ali, exceto Ali X, pois o atômico X é a fusão do segundo alien mais poderoso, com o primeiro. Ben 10.000 de Universe também consegue criar fusões mais óbvias, como o 4 Normossauro, que tem a força muscular somada do Normassauro, e 4 braços. Seu relógio são criados intencionalmente com uma tecnologia refinada, criada por versões ápices dos aliens mais inteligentes do Omnitrix, que o Ben 10.000 iluminou-se para construir o Biominitrix. As fusões do Biominitrix não têm um desequilíbrio das funções do clássico, então se formos levar as confirmações do Derrick em conta, elas teriam os poderes somados dos dois aliens, que estão sendo fundidos, e apenas as fraquezas que são comuns a ambos os aliens. Vamos supor que um alien tenha fraqueza contra o fogo. Provavelmente não teria fraqueza contra o fogo na fusão do Biominitrix, como o Biometrix não foi criado com o propósito de entender como a outra espécie se sente, mas como algo divertido para o Ben. Tanto que é confirmado que o Azimuth acha o Biometrix bobo, e apenas gosta do Ben. Está se divertindo de novo e dispositivo de combate ao crime. Pelo Ben 10.000, é de se imaginar que ele não teria restrições embutidas aos Supremos. E sim, é justamente isso que vocês estão pensando. Não preciso dizer mais nada. Fusões supremas, mas isso é apenas especulação. No mais, sabemos que as fusões equilibradas e atômico X faz o Ben 10.000 mais poderoso. É confirmado que ele também pode virar um único alien. Basta usar um bracelete do Biometric. Só logo ele poderia virar o alien X puramente. Galera, então eu finalizo esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo, comenta aí, falou e fui.